Olá, pessoas! Mais uma semana com o seu programa de política, o Política e Cotidiano, aqui na PUC TV, toda terça-feira, 22h30. Só para lembrar, a gente tem uma reprise, viu? Sábado, 12h30. Tá ali fazendo seu almoço, tem a oportunidade de rever o programa, ou então, se perdeu na terça, assiste com a gente lá no seu sábado. Hoje o meu programa vai falar com uma pessoa que tem muito a nos contar, tanto em nível histórico, porque o homem tem uma história realmente no estado de Goiás, e em Goiânia em especial. Ele é um empresário de extremo sucesso, que participou literalmente da construção de boa parte da cidade, né? Porque ele é do ramo imobiliário. Ele tem uma das maiores imobiliárias do nosso estado, a gente pode dizer, né? Como eu falei, sucesso na área profissional, sucesso na área empresarial, e tem trabalhado com afinco também na área política. Ele já foi candidato a senador e na eleição passada para a Prefeitura de Goiânia foi vice na chapa do Fred Rodrigues, indo para o segundo turno e disputando ali uma guerra com a base do governo, né? Em nome ali, né? Se contrapondo à candidatura de Sandro Mabel. Meu convidado de hoje é Leonardo Riso. Leonardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu quero aproveitar esse momento para já começar a contar um pouquinho do Leonardo Riso, para quem não conhece ainda, só passa no prédio ali, vê lá, né? Riso, um prédio daquela altura, e quer saber um pouco mais sobre a sua história. Você veio de Goiás, na nossa época, Goiás Velho, né? Agora cidade de Goiás, se estabeleceu em Goiânia e basicamente ajudou a construir essa cidade, né? Olá, um prazer estar aqui com você no Política e Cotidiano, né? Uma coisa que o goianiense já está acostumado, sabia? O seu programa já é um programa aí que as pessoas estão sintonizando para ficar mais informados sobre política. E isso é uma coisa hoje que eu tenho dedicado esses 3 últimos anos, um pouco à política, né? Eu estou com 68 anos, entrei na política aos 65 anos, nunca tinha tido um partido, hoje sou filiado no Partido Novo e é sobre o Novo que eu quero falar com vocês hoje. Nessa sua história na cidade de Goiânia, você pôde participar ativamente de vários momentos, né? E quando eu falo vários momentos, você teve contato direto com vários prefeitos, né? Afinal de contas, a sua área de atuação dependia do desenvolvimento da cidade. Como é que foi para você participar disso? E até para a gente poder resgatar um pouquinho da memória dos goianienses, como é que foi lidar com os prefeitos com os quais você teve contato? Iris Rezende, você teve contato com muita gente nessa caminhada na área empresarial, né? Fundamos a empresa em 78, então de 78 para cá, não teve um prefeito que a gente não teve contato, né? Todos eles, alguns com qualidades, alguns com defeito, enfim. De uma certa forma, eu acho que Goiânia foi privilegiada pelos seus gestores até um certo tempo. Depois, Goiânia, de uma certa forma, tomou uma outra dimensão. Que chegamos aos dias atuais, né? Que é totalmente diferente quando você fala da década de 80, quando você fala da década de 90, né? O mesmo 2000, né? Nós estamos falando hoje de 2025, onde hoje é uma metrópole, né? Uma cidade com 1.600.000 pessoas, e nós estamos aí nesses últimos 50 anos participando ativamente. São mais, como empresário, aos 65 anos eu deixei de ser o executivo da Riso Imobiliária. Eu sou o vice-presidente conselho da holding Rio Vermelho, que controla a Riso Imobiliária, né? Então, já era uma coisa que eu desde garoto queria. Eu disse que queria aos 65 anos aposentar, né? Viemos de Goiás para cá aos 14 anos, trabalhei até os 17, 18 anos, 18 anos fui para os Estados Unidos, voltei no ano de 78, fundamos a Riso. Então a Riso agora está fazendo 47 anos, 48 anos e caminhando para os 50 anos, né? A minha trajetória. E eu sempre disse, olha, eu quero ser algumas coisas na vida. Eu queria que a minha cidade fosse patrimônio da humanidade. Começamos em 92, esse movimento, conseguimos no ano 2000. Queria ser presidente do Vila Nova com menos de 50 anos. Consegui em 2004, 2005 e 2006 ser presidente do Vila, né? Fizemos um trabalho muito interessante que os frutos estão aí hoje, né? Então, e também disse, aos 65 anos eu não quero mais ficar à frente da empresa. Criei um instituto no ano 2000, aonde eu queria me dedicar ao estudo. O instituto focado no meio ambiente e na cultura. Porque essa é uma bandeira que me interessa muito, a cultura. Quando eu estou falando de cultura, é educação básica até
o doutorado. Eu acho que uma nação só cresce se investir maciçamente na educação. Então é uma preocupação minha. Aí surgiu essa oportunidade de eu me filiar ao Partido Novo. Eles precisariam de um candidato, na época, para o Senado. Eu me predispus, porque conheço muito bem a nossa Constituição. Sei que para fazer as mudanças que precisam ser feitas, o Senado é o local. E nós precisamos de pessoas no Senado, de uma certa forma, que tem uma vivência de vida, que sabe o que é que pode, tem que ser feito para que a economia flua, para que a sociedade possa ter os seus direitos básicos, que hoje são questionados, acima de qualquer dúvida. Só existe isso porque temos leis que contradizem as leis, que nos leva à impunidade. E são coisas essas que isso nós sabemos o que dá no Brasil. E no caso agora dessa sua entrada de fato na vida política, né? Você tem passado por algumas etapas interessantes, né? A eleição para o Senado, ela tem uma característica, mas depois essa eleição disputadíssima para a Prefeitura de Goiânia te colocou num outro patamar do jogo também, né? Te fez enfrentar de uma outra dimensão o próprio bastidor da política, né, Léo? Goiânia é mais ou menos assim como Vila Nova, é uma paixão incontrolável que eu tenho por Goiânia, muito grato. Goiânia nos deu tudo que temos. Então, o Instituto Riso foi feito para resgatar isso tudo, né? Tem 20 anos que a gente já trabalha maciçamente com a cultura, apoiando a cultura nesse segmento. É uma forma da gente retribuir a cidade. Uma cidade que eu conheço muito bem, uma cidade que quase 30% dos seus bairros nós comercializamos. Então, é lógico, é uma cidade planejada, então já sabemos aonde Goiânia caminha e deve caminhar. Então, é uma cidade autossustentável, é uma cidade que não tem problemas financeiros, como dizem, é só uma questão de gestão. Com uma boa gestão, como eu acredito que o Sandro vai fazer uma boa gestão, você consegue uma economia de 20% no município como um todo, nos seus gastos. Nós temos um orçamento de 10, nós estamos falando de 2 bilhões. Por isso que eu tenho dito que a prefeitura, hoje, nessa gestão, ela vai chegar daqui a 6 meses mostrando que é viável e vai chegar com o final do ano acima de 1 bilhão em caixa para fazer investimento e obras em 2026. Porque mostra o vigor de Goiânia, né? Goiânia, enfim, é uma cidade que qualquer um se honraria muito em ser prefeito. E eu desejo boa sorte. O Sandro, que foi eleito, e eu conhecendo ele como um amigo, como um empreendedor que é, eu tenho certeza absoluta que ele vai colocar Goiânia nos eixos. É uma característica forte do Sandro, e talvez se pareça um pouco com a sua também, que é a questão da gestão. Você foi um grande gestor durante toda a sua carreira empresarial e meio que durante a campanha também você dava um pouco esse suporte para o Fred, né? Até pela sua maturidade, pela sua experiência. Porém, em relação ao Sandro, a gente tem acompanhado alguns momentos de algumas caneladas, né? Vamos falar aqui no jargão esportivo, em relação à Câmara. E aí, como é que é essa parte política? Eu fico imaginando se nós tivéssemos sido eleitos. Talvez o embate devia estar hoje muito mais severo. Mas, na realidade, o que eu acho que os homens públicos devem entender, principalmente os vereadores, é o bem da cidade. Você que foi eleito vereador, que tem uma comunidade que você trabalha, então faça com que essa comunidade seja atendida em todas as suas reivindicações, com louvor. Assim, você é um homem que vai permanecer naturalmente na política. A outra política diferente de não entregar resultado é essa política do clientelismo hoje, que você tem emenda que dá para aqui, dá para lá, e você se garante. Mas isso não é contínuo, não é uma coisa segura que você possa contar, porque podemos ter um colapso na economia, tudo isso pode encolher. E aí? O que precisamos trabalhar no setor público é de uma forma coletiva. Não importa se é preto, azul, branco. Ou seja, nós, liberais, queremos um Estado onde as regras sejam claras, os direitos de quem empreende são absolutos, os direitos de quem fiscaliza são absolutos, e nós vamos trabalhar em cima disso. Ordem e progresso. Nessa perspectiva, e aí já projetando as próximas eleições, você colocou, acho que foi no bastidor aqui ainda, que agora ocupa uma direção dentro do seu partido e te incumbe selecionar o pessoal que vai para a guerra ano que vem. Você falou de duas situações. Eu, saindo candidato a senador, com a cara e coragem,
visitei só 12 municípios, tive voto em 242 municípios, sem tempo de televisão, sem tempo de rádio novo, sem recursos públicos, porque o Novo até então não trabalhava com recurso nenhum público. Agora, recentemente, que ele resolveu trabalhar com um fundo partidário, porque basta, para você saber, basta você ter um partido, por isso que os partidos são muito disputados no Brasil, que você passa a receber um percentual de verba partidária todos os meses do seu partido. Uhum. Então, ter um partido é um bom negócio. Então, esse dinheiro, se você não usar e é um partido que tem representante, ele volta para o bolo para ser distribuído. Se você não usar, alguém vai usar. Se você não usar, não vai usar. Então, não tem sentido a gente não usar. Uhum. É esse que a gente passa a usar. Né? Usar de uma verba que a gente já está lá segurando para esse fim. Uhum. Então, 2026, vamos dizer assim. 2026 é uma outra eleição, onde eu participei como candidato a senador e como vice, percebi que o partido precisa ser forte, precisa ter estrutura, ele precisa atender às demandas do candidato. É isso. Então, se é isso, eu resolvi vir para o partido, resolvi caminhar pelo estado de Goiás, conversar com as lideranças e quero estimular o meu partido. Agora a gente vai trabalhar. Se você tem interesse na política, quer ser um deputado, quer ser um estadual, federal, um senador, um governador, nos escreva, mande o seu currículo. A gente vai analisar e vai ajudar você nesse caminho. Porque eu acho que chegou a hora da gente tratar a política como uma coisa muito séria. Porque da forma como está a política, é vergonhosa. A gente tem percebido, e aí analisando, né, as eleições do Novo, que faltava um pouco desse quê de partido de fato, né? Para poder trazer essas pessoas para participarem, vamos dizer assim, do pleito, ostentando a sigla do Novo. O ano que vem, ele começou esse ano, né? Para quem está nos acompanhando, a eleição de 26 já começou, viu, gente? E tem uma situação que vai ser interessante, talvez, para o Novo, que é o afunilamento partidário. Alguns partidos vão se fundir, o que vai naturalmente diminuir a quantidade de vagas para disputar. Ou seja, é um momento bom para o Novo poder atrair alguns talentos, vamos dizer assim, para compor chapas, né? Sim. Olha, essa composição que nós fizemos com o PL foi muito boa. Eu diria para você, eu me senti muito à vontade. Eu me senti valorizado ao lado do Fred Rodrigues. Uma coisa interessante, é um jovem determinado que vai ser um grande político, podem ter certeza absoluta disso. Entendeu? Que sabe o que quer. Lógico, da idade dele, talvez eu fosse até muito mais rígido do que ele. A nossa diferença é que eu estou com 68 e ele com 38. São 30 anos de diferença. Então o tempo vai dizer para ele que é interessante, às vezes, a gente ceder daqui, ceder dali, para ter o caminho. Porque de uma forma liberal e livre, que é a forma de pensar também do PL, que é a liberdade, igualdade, né? Cidadania, família, pátria, isso é o ideal de todos os partidos, vamos dizer assim. Mas que nós temos que trabalhar é para desengessar esse processo político que aí está. Então o estímulo nosso é convencer pessoas novas a entrarem na política. E o Novo tem um processo seletivo. Ele quer saber quem que é as pessoas que querem ser candidato. E é o único partido que você pode se inscrever querendo ser governador e a gente vai te dar atenção. Se você tiver currículo para ser governador, a gente banca você. No sentido de você ser o candidato. Qual é o partido que te garante isso? Senador, a mesma coisa. Deputado federal, a mesma coisa. Deputado estadual, a mesma coisa. Eu mesmo quero ser candidato em cima de um projeto que busque um espaço maior para o nosso partido. Esse é meu caminho. Eu quero cada vez mais falando dessa liberdade da economia, falando contra essa luxúria do poder público hoje, que é insustentável. É insustentável o pagamento de tributo que nós pagamos para saber que nosso dinheiro é usado da forma como está sendo usado. Nessa sua leitura, e aí vamos entrar num ponto sensível agora, né? A gente tem questões aí muito complexas em relação a dinheiro. E quando eu falo dinheiro você colocou os tributos que a gente paga e como isso é utilizado.
Recentemente, houve várias críticas em relação à Alego, em relação à gestão do Bruno Peixoto, que falaram que estava gastando demais, e vira e mexe tem alguma coisinha que vira uma polêmica em relação não só à Alego, mas também a várias câmaras municipais, de dinheiro indo embora muito pelo ralo, né? Na sua perspectiva, qual é o caminho para isso tentar, pelo menos, coibir um pouco? Novos personagens. Esses personagens que estão aí, que você acabou de citar, eles vivem da política, nasceram na política. O business deles é a política. E você que paga a conta. Só tem uma solução, novas alternativas. Procure saber quem são os candidatos, o currículo. É isso que nós estamos fazendo. Só assim. Quer resultados diferentes? Deixe de fazer a mesmice. Me diga, qual é o homem público que não está há 40, 50 anos na vida pública pleiteando um cargo agora nessas próximas eleições? Você consegue? Deputado federal? Eu não sei se você é capaz de dizer o nome dos 17 deputados federais. E eles estão aí. Não tem nenhum marinheiro de primeira viagem ali, não. Uns estão 3, 4, 5, 6 legislaturas. Mudou alguma coisa? Nada. Se é esquerda, se é direita, mudou? Nada. O que temos que mudar é o Congresso. O que temos que mudar é a Assembleia. O que temos que mudar é a Câmara. E isso, mudança, só se faz com personagens diferentes. Com esses personagens que estão aí, esquece. O jogo vai ser cada vez pior. Pensando nisso, porque o legislativo meio que dá a base ao executivo, ou pelo menos atrapalha o executivo. Uma das duas coisas vai acontecer. Na gestão do Aqui Caiado, não acontece nada. Aqui não acontece nada, mas eu ia te perguntar justamente isso. Em relação ao Caiado, que já assumiu tendo a Assembleia toda ali debaixo das asas, não teve única oposição, né? O governo chegou e disse o seguinte: eu peguei uma terra arrasada. Aí chegou uma secretária da Economia muito eficiente, a Cristiane, fez um trabalho muito interessante e teve a ideia de entrar no regime de recuperação fiscal. Isso é interessante porque bota freio nos gastos e você fica isento de pagar os tributos que você teria a obrigação de pagar normalmente. É como uma precatória de uma empresa privada aí. Ela está devendo muito, pede um prazo, arruma as contas. É assim fez. O Estado fez isso, enxugou e conseguiu mostrar resultado em alguns lugares. Você vê que só enxugando, não precisava nem de um regime fiscal. Isso é uma obrigação, gastar menos do que ganhar. Uhum. Mas o que acontece? Quando chegou para fazer investimentos, teriam que ter novas receitas. O que fez? Taxou. O que deveria fazer? Liberar. Taxou. Acumulou um dinheiro, tá aí o dinheiro, não conseguiu gastar, agora quer fazer parcerias com institutos sem fins lucrativos, de entidades, que essa entidade, de uma certa forma, vai ser difícil ela provar que não induziu para A, ou B ou C, porque foge um pouco do controle. Então, eu acho que vai virar uma bagunça. Eu não acredito muito que nisso aí, não. Uhum. Querendo fugir das regras aí das licitações para fazer as obras. Então, e por que fez isso? E por que tudo passa do governo? Tudo que o governo está. Cadê a oposição? A oposição, no caso a Assembleia, nesse caso, que tem, todos eles estão tranquilos, porque os opositores são meia dúzia, eles não fazem diferença. Então, ele votando a favor ou não, tudo bem. E os benefícios são implantados, eles também são beneficiados. Então, o jogo é o seguinte: X% do que é o recado no Estado, o Estado diz, o Executivo diz para a Assembleia: eu sou obrigado a passar X% para o Legislativo. Se eu aumento essa arrecadação, que tem acontecido, é só taxa sobre taxa sobre taxa, a arrecadação está aumentando, o que acontece desse percentual? Também vai aumentar para o Legislativo. Aí nós ficamos com essa palhaçada, que todos que foram candidatos, que não conseguiram ser eleitos, são diretores da casa. Assembleia para todos. Quem disse que nós queremos uma Assembleia para todos? Nós queremos uma Assembleia que trabalhe no sentido de fiscalizar com rigor o Executivo. E o Judiciário vice-versa. Então, o que temos hoje? Um Estado que é conivente com o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Ou seja, eu não mexo com você, você não mexe comigo e tudo bem. E para mim ter dinheiro para dar para vocês, para a sociedade, eu preciso aumentar as taxas. E assim é o sistema político que está aí.
tem nada diferente disso. Seja PT, seja União Brasil. Como é que vai a União Brasil? Nós temos aqui o governador diz que é oposição a Lula. O partido dele tem 3 ministérios. Uhum. Como é que pode ser oposição? Se ontem o Lula deu para ele a prefeitura de Goiânia, porque se não fosse o PT, como é que se elegeria o Sandro? Entende? São as incoerências do sistema que fica evidente nos interesses, quando se afunilam. E depois, posso dizer, agora daqui para frente eu digo que eu não gosto de você, você não gosta de mim. E por que a gente faz isso? Porque se eu disser que não gosto de você, que você não presta, isso dá voto para mim. Sim. É mais ou menos assim. Aí vira aquele ping-pong de ódio, né? Você não presta, você também não presta, e cada um tentando pegar os seus votinhos no meio caminho. Exatamente. Nessa perspectiva, Léo, pensando então na atuação do Novo agora, pensando já também, né, 2026, é uma eleição muito pesada, porque ela mexe com as assembleias, mexe com o Congresso Nacional. O papel em nível nacional do partido hoje está alinhado para qual direção? Porque já tem gente falando, tipo, o PL e o Bolsonaro tá focado no Senado. Já tem partido que está focado em fazer deputado federal porque dá dinheiro. Sim, todo partido, todos os partidos realmente, por exemplo, o PL, o Novo, eles estão focados na Câmara e no Senado. Isso é evidente. Por quê? Porque nós acreditamos que para fazer mudança nós temos que mudar o Senado. E agora é uma oportunidade muito boa em 2026. 2/3 do Senado vão ser mudados. Então, o Bolsonaro, com a liderança dele, o Zema, com a liderança dele direitinho, tudo diz que a gente consegue fazer mais senadores. E mais senadores é certeza de termos mudança na Constituição. Ou leis que aperfeiçoam a Constituição. Ou leis que retificam o que já está julgado. Segunda instância, sigilo, sabe? Essas coisas que não existem mais num país decente. Você ocultar sigilo de 100 anos dos gastos do Lula na presidência. O que o Lula vai gastar na presidência que tem que ficar em sigilo de 100 anos? Imagina eu, meus tataranetos chegar com dizendo, nossa, aquele presidente, o que isso vai representar? Uma bobagem. E você pode até falar que essa ideia de sigilo de 100 anos vem desde o Bolsonaro, que botou uns sigilos também. Não, isso é bobagem, isso é aquilo ali. Uma coisa é bobagem, já caiu. O sigilo cai, a outro chega, derruba. Enfim, é uma bobagem tão grande. Os problemas nossos são cruciais. Ou a gente alivia a carga tributária de quem empreende nesse país. Ou a gente respeita quem produz, ou não tem o que fazer. Quem produz não suporta a carga que tem hoje. De fato, pensando em resolver problemas, se não mexer de uma forma que auxilie o cidadão a evoluir, a produzir e a receber, complica. É muito simples. Você lê periódicos, você vê o dia a dia da Câmara, nos rádios, na televisão, você vê o dia nos meios de comunicação, você só vê falar de privilégios para os homens públicos. Você vê um povo sem transporte, sem saúde, sem moradia, sem dignidade, sem creche, sem saúde. Alguma coisa está errada. E houve sobre super salários de 200, 300 mil por mês. Você tem uma assembleia que está lá naquele palácio, sabe, brincando de tudo, até de fitness. Até de fitness. Se brinca ali, sabe? Até isso. Você tem uma Câmara que segue o mesmo caminho, porque tudo aquilo que é concedido à Assembleia, naturalmente, pelas leis, a Câmara teria que seguir. Deu para entender? Então você não para esse rolo compressor. Então, somente mudando os personagens que nos representam. Não há outro caminho. É a mesmice. Com todo o respeito do governador atual hoje, que postula presidente, é a mesma coisa. Não fez nada de diferente nesse sentido, de desinchar o Estado. Ao contrário. Está dando uma pose para o Estado de uma luxúria que é exacerbada, não precisa disso tudo. Entendeu? Para ser governo. Governo, o Pedro Luvico fazia o governo dele em cima de um cavalo. Aí de fato você puxou uma memória agora que... Mas aí é interessante, Léo, porque você tem um instituto, né? Você fundou um instituto que trabalha em cima disso, é cultura e memória também, né? Você citou que até é a questão do totalmente Goiás. desprezada pelos homens públicos. Sim.
E para as pessoas, infelizmente, né? O cidadão, se Aliás, tivesse mais memória, talvez... Por que você está dizendo isso? Muito simples. Há 38 anos atrás, nós fizemos uma associação de proteção do Bosque dos Buritis. Fizemos um diagnóstico no bosque, e lá no bosque se encontrava aquele museu de arte, aquela escola de arte e a Assembleia. A Assembleia, o Estado construiu aquele prédio da Assembleia, numa época que não tinha licenciamento ambiental, nada, que está em cima de uma mina, para você ter uma ideia, do próprio Bosque dos Buritis. Essa era a situação. Goiânia é uma cidade desconectada, e ali no Bosque tem o Marco Zero de Goiânia. E, ao mesmo tempo, nós falamos de Pedro Luvico, tem o Museu do Pedro Luvico na Rua 26, portanto, a 400 metros do Marco Zero, é onde morava o fundador de Goiânia. Depois você tem mais 400 metros que você chega na Praça Cívica, onde tem as raças, 3 raças. Então você tem uma sinergia de visitação. Então o que pensamos? O que pensamos da associação? Bernardo Ellis, Bariane Hortêncio, Célia Câmara, Lorival Lousa, Jerônimo Coimbra Bueno, homens que fizeram Goiânia. E eu, um garoto, tive a incumbência de criar esse instituto e presidi o instituto, fui o primeiro presidente. Hoje eu sou diretor, mas enfim, é uma entidade que eu isso. Então nós fizemos um diagnóstico e chegamos à conclusão que nós teríamos que fazer um parcelamento em Goiânia onde contemplasse um centro administrativo para o município. Porque o município também estava na Praça Cívica. Então, fizemos o Parque Los Andes com o Sr. Lorival em 92. Olha para você ver como que é. Em 92 nós fizemos o parque e levamos a prefeitura para lá, como é hoje. Levamos a Assembleia para lá, como é hoje. Isso tudo foi feito em decretos, transferindo, por exemplo, a área para a Assembleia, com compromisso da Assembleia, pegar aquele prédio que estava ali, de uma forma legal, e doasse aquele prédio para o município, para que fosse implantada a Secretaria da Cultura. Então, veja bem você, esse era o projeto. Nós levaríamos o MAC para lá, a Escola de Arte para lá, que funciona, que é maravilhosa, para lá, e a Secretaria da Cultura. Então nós teríamos a Secretaria da Cultura de todos os seus segmentos, orquestra sinfônica, filarmônica, ali, naquele bosque, fazendo apresentação, uma biblioteca. Então nós teríamos ali um centro, um palácio da cultura, onde quem chegasse em Goiânia ia saber quem foi o primeiro prefeito, quem foi os vereadores, quem foi o primeiro governador, quem foi os deputados, aquela casa, iria saber a história de todo mundo. Por coincidência, seria fundador disso o Ronaldo Caiado. E, no caso, seria, se fosse, o ex-prefeito. Não aconteceu isso. Então, tudo isso acertado fizemos através de leis. 2022, o presidente da Assembleia, que era, resolve querer ser do TCM. Inventa uma coisa, o TCM se empolga, exige que aquele palácio, que é onde a Assembleia está, fosse dele. Mudou tudo. Faz um projeto de lei, e eu fui no TCM, falei com o presidente, cara, isso aí faz parte de um projeto da cidade, quem fez Goiânia, querendo fazer isso aqui, fez uma área para parcelar, eu vou para lá. Falei, você não vai aprovar esse projeto na Assembleia, tem muita gente que tem amor à cultura. Ele disse, vou passar por unanimidade. Você acredita? Passou por unanimidade. Um projeto ilegal, porque eles partem do princípio que aquela área é do Estado, e o Estado fez a doação para o TCM. Olha que ilegalidade. Recorremos disso aí na Justiça e está se protelando, porque a Justiça, infelizmente, não julga nada que é do governo. Eles estão percebendo que, se não for através da política real, as coisas não são resolvidas. E essa transformação é extremamente necessária. Léo, passou rápido demais, a gente chegou ao final do programa já. Novamente, muito obrigado por ter vindo falar com a gente. Já quero um novo momento para a gente falar um pouco mais aí dos avanços de vocês. Vamos falar sim. Inclusive, eu quero convidar você para no Fala com Riso. Com certeza. Receber você para a gente fazer um bate-papo. Pode ser? Com certeza, estou à disposição. Olha, eu acho que você tem muito a ganhar com isso. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nosso trabalho é no sentido da gente fazer uma cidade mais justa, mais fraterna e próspera. Tendo isso, todos nós seremos beneficiados. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigado a você que está na PUC TV. Bora para as redes sociais que o debate continua por lá.